Добрый день всем. Приветствую вас на конференции HIV Bom dia, é um prazer dar as saudações a todos vocês no HIV 2020. сети людей, употребляющих наркотики, который называется Hoje vamos ter uma sessão sobre a rede russa de todas as pessoas que usam drogas. Para o tema dessa sessão, vamos ter a superação de limites. Em termos legais, também vamos falar sobre o tratamento, entre outras coisas. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer alguns anúncios administrativos. Primeiro, vamos falar sobre a interpretação. A sessão vai ser realizada em diversos idiomas ao mesmo tempo e você pode escolher o idioma que você quiser. Vamos ter interpretação para o português, francês, espanhol e inglês. Para ativar a interpretação, vocês podem escolher a opção de interpretação que está na parte de baixo da tela. Vocês clicam no ícone de interpretação. A sessão também será transmitida pelo Facebook e na página do HIV 2020. И прежде, опять же, чем начнем, скажу несколько очень важных правил. Antes de começar, gostaria de falar quais são as regras de participação que temos para a nossa sessão, que também são muito importantes. Temos uma política de tolerância zero para qualquer tipo de bullying, assédio, uso abusivo da linguagem, etc. A sessão oferece um espaço seguro e imparcial para o intercâmbio de conhecimentos, experiências, habilidades e opiniões de uma forma mutuamente respeitosa. Todos somos diferentes, então é muito importante respeitar os limites e os direitos dos outros. Esta política será aplicada para a nossa conferência e também para a interação com os participantes. Todos os que não respeitarem essas regras vão ser retirados da sessão imediatamente sem aviso prévio. И, наверное, да, перейдем к нашей сессии, которая называется Bom, vamos começar com a nossa sessão. Vamos falar sobre os obstáculos legais, como podemos superá-los, como mecanismo de luta pelos direitos humanos dos grupos principais. Também vamos falar sobre a nossa resposta à epidemia de HIV na região da Europa do Leste e da Ásia Central. Temos vários palestrantes hoje, todos eles pertencem ao grupo de pessoas que usam drogas na região da Europa do Leste e da Ásia Central. Então, vamos ter vários palestrantes hoje e estamos planejando incluir 5, mas, infelizmente, uma das nossas participantes não vai poder estar com a gente. Então, a apresentação dela vai ser feita por outra pessoa. Gostaria de apresentar os nossos palestrantes e depois eles vão falar um pouco mais sobre eles mesmos. O meu nome é Alexander Levin, eu sou coordenador da rede de pessoas que usam drogas na Europa, na região da Europa do Leste. Temos aqui também a Olga Beleva, que é a nossa coordenadora do programa. Temos a Ludmila Vins, que está encarregada dos direitos humanos na nossa área. E o último palestrante é o Ivan, que também é membro da rede, é ativista dos direitos humanos e trabalha muito na Rússia, lutando pelos direitos das pessoas que consomem drogas e no respeito dos seus direitos humanos, acesso a tratamento, entre outras coisas. Também gostaria de falar sobre algumas outras regras de participação importantes. Se vocês tiverem alguma pergunta para os nossos palestrantes relacionada com algum tema da sessão, podem usar a funcionalidade de perguntas e respostas, que está na parte de baixo da tela.
Então, vocês vão encontrar ali esse ícone de QIA, perguntas e respostas, que vai ser lido e podemos fazer as perguntas ao vivo para a pessoa correta. Vocês também podem colocar qualquer pergunta, comentário, impressão no chat da sessão do Zoom, que fica do lado direito da tela. Se quiserem fazer uma pergunta pessoalmente para um dos palestrantes, vocês podem utilizar a opção de levantar a mão, e dessa forma eu vou ver que alguém está levantando a mão e eu vou ativar o seu microfone para que você possa fazer a pergunta. Vocês podem fazer as perguntas ao longo da sessão completa, mas também vamos ter um período específico de perguntas e respostas depois de cada palestra. E quando terminarmos todas as palestras, vamos ter 20 minutos para perguntas também. Então, agora vamos começar com a primeira apresentação. Só um momentinho, por favor. Поскольку мы все из разных стран, из разных регионов, важно сделать Como todos nós somos de diferentes países e regiões, é importante apresentar um pouco o tema da sessão e falar qual é o contexto da nossa região na Europa do Leste e da Ásia Central. Vamos falar sobre como é a região, quais são os problemas que nós enfrentamos também, como populações-chave e especificamente os usuários de drogas. A região da Ásia Central e da Europa do Leste não é geográfica e não é um conceito geográfico utilizado pela comunidade em geral. Esta região inclui mais países e mais regiões do que comumente acredita-se, mas para os países da região foram utilizados outros critérios para criar esse grupo. Podemos dizer que a região da Europa do Leste e da Ásia Central é o território que era a ex-União Soviética. Então, era um grande estado, um país que existiu durante mais de 70 anos, que eu acho que vocês conhecem, e inclui 15 repúblicas. Antes do final da União Soviética, as 15 repúblicas foram separadas, se independizaram, e esse território antes ocupava quase uma sexta parte do planeta. Outra característica importante da nossa região é que temos um idioma partilhado que também era usado e até agora muitas pessoas continuam falando, esse é o idioma russo. Então, eu gostaria de repetir que essa não é uma região geográfica, é uma região territorial que é unida pelo idioma russo ou pelo conceito da ex-União Soviética. Então, agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre a nossa rede euroasiática das pessoas que usam drogas. Essa foi uma rede fundada no ano de 2010. E hoje em dia temos 143 pessoas, são ativistas com uma posição muito ativa na sociedade, também são defensores de direitos humanos que lutam pelos direitos das populações-chave, das pessoas que vivem com HIV e das pessoas que estão, por exemplo, em cadeias e centros de detenção, são representantes da comunidade LGBTI, entre outros membros. Então, esta rede reúne todas as comunidades principais, mas o tema principal é os direitos das pessoas que usam drogas. Como eu falei, somos 143 pessoas de 13 países. Belarus, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldova, Rússia, Tajiquistão, Uzbequistão, Estônia. Não temos membros do Azerbaijão, da Armênia, nem do Turquemenistão. Mas, bom, esta é a nossa situação atual.
Também temos alguns membros alemães que falam russo. É um grupo muito grande de pessoas e são refugiados na nossa região, nos países da ex-União Soviética, que foram obrigados a emigrar, sair dos nossos países devido à perseguição e à violação dos direitos humanos que eles sofriam. Também não tinham acesso aos tratamentos para HIV ou foram ameaçados pelo governo, tinham que sofrer consequências penais, porque existe uma legislação muito rígida quanto ao uso de drogas. Então, o nosso propósito é representar os interesses dos usuários de drogas, mobilizar as comunidades e funcionar como uma plataforma para comunicação e apoio mútuo. Essa é a nossa missão, como nós a criamos, então nos unimos para apoiar uns aos outros e fazer com que a nossa voz seja escutada para lutar contra os direitos, para lutar para os nossos direitos e contra o estigma que existe nessa região da Europa do Leste e da Ásia Central. Agora eu gostaria de falar sobre alguns dos problemas e os obstáculos que precisamos enfrentar na nossa região e que são realmente o principal desafio que temos nos nossos países. O primeiro desafio é a criminalização das pessoas que usam drogas. A segunda é um nível baixo ou falta de acesso a terapias e tratamentos para HIV. A terceira barreira, o terceiro obstáculo, é a falta de financiamento para programas de redução de danos. E, em terceiro lugar, também temos a falta de recursos para combater o HIV, tuberculose, hepatite, entre outras doenças. Agora, gostaria de falar com mais detalhes sobre esses pontos, mas os meus colegas também vão entrar nisso com mais profundidade, vão falar mais sobre essas barreiras e sobre como lidamos com elas. Primeiro, temos a criminalização das pessoas que usam drogas, que está relacionada com a política de criminalização que existe nessa região. Muitas vezes, a única forma de reagir das autoridades é justamente essa. Não existem outras soluções para enfrentar o consumo de drogas. Então, isso demonstra que, ao longo dos últimos anos, a criminalização e o castigo ficou ainda maior, os castigos são ainda mais severos, temos multas muito altas, encarceramento e muitas vezes também temos pena de morte para pessoas que consomem drogas. Seria o castigo máximo. Em Belarus, por exemplo, dentro do Código Penal, temos uma pena de morte para consequência do uso de drogas. Este é o castigo para os usuários de drogas que continua existindo e que não temos sido capazes de mudar. Também existe o medo, as consequências e os castigos que faz com que as pessoas parem de procurar o tratamento. Isso aumenta o risco de contágio do HIV, tuberculose, hepatite e outros problemas de saúde. Isso é ainda mais grave nos centros de detenção, nas cadeias e principalmente no caso das pessoas que utilizam substâncias psicoativas novas que são sintéticas. A próxima barreira também é a falta, um nível muito baixo ou insuficiente de tratamentos e terapias para HIV e outras doenças em muitas regiões. Então, terapia de substituição de opiáceos está proibida. Na Rússia, no Quirguistão, em muitos países da região, esse tipo de substituição de opiáceos está proibido e são programas financiados por doadores internacionais somente em uma etapa piloto, que não atende todas as pessoas que precisam dessa terapia. A qualidade
dos medicamentos muitas vezes é muito baixa. Essas pessoas são excluídas do programa por qualquer motivo ou por qualquer comportamento errado, e esse tipo de terapia não é aplicado a nenhuma pessoa que esteja dentro da cadeia ou esteja sofrendo alguma consequência do uso de drogas. O terceiro obstáculo é o baixo nível ou falta de financiamento para programas de redução dos danos. O nível de inversões que existe de investimentos que tem na região continua sendo muito baixo. Temos falta de cursos dirigidos às pessoas que utilizam drogas e, ao longo dos últimos anos, também sofremos uma redução muito grande do financiamento de doadores internacionais, porque supostamente o financiamento internacional era utilizado para o programa piloto e depois os estados teriam que continuar o programa, o que não aconteceu. E o problema é maior do que nunca agora por causa da situação da Covid-19. Muitos pontos de apoio foram fechados e muitas pessoas ficaram sem serviços. As políticas de repressão contra as pessoas que usam drogas agora também coloca essas pessoas um risco ainda maior, porque somos criticados, perseguidos, entre outras coisas, o que faz com que o nível de dependência suba ainda mais e que as consequências negativas sejam maiores, porque na prática esses programas nos estados e nos países não temos muita clareza. E devido à falta de um programa de redução de danos, as pessoas estão obrigadas a compartilhar materiais utilizados para a injeção de drogas, por exemplo. E isso conduz a uma onda ainda maior de contágio. Agora também vamos falar sobre os obstáculos legais relacionados com acesso a serviços de HIV, hepatite viral e tuberculose. As nossas comunidades continuam sofrendo muito com o estigma e a discriminação. Todas as políticas e as leis continuam tendo muitas imperfeições quando falamos sobre HIV, hepatite e tuberculose. Esses pacientes muitas vezes não sabem exatamente quais são os seus direitos, muitas vezes eles acreditam que não têm direito nenhum. E muitas vezes esse tipo de tratamento não é oferecido livremente, mas somente como uma doação ou presente. Muitos dos profissionais médicos, profissionais da saúde, médicos e enfermeiras discriminam. Muitas vezes as autoridades ainda não entendem, não são cientes desse problema. E por esse motivo, o Estado não proporciona as medidas adequadas para ajudar as comunidades e as populações-chave a lidarem com esse problema. Isso quer dizer que até esse momento estamos numa guerra de oposição. Isso quer dizer que os profissionais da saúde também têm comportamentos pouco éticos e muitas vezes eles são os implementadores dos castigos, por dizer assim, porque eles representam os interesses do Estado e não dos pacientes. Isso faz com que a saúde das populações-chave e dos usuários de drogas seja ainda mais prejudicada. Agora eu gostaria de falar sobre as nossas prioridades na região e gostaria de falar sobre o trabalho concreto que fazemos na nossa rede. Primeiro, realizamos trabalho com membros da comunidade para reduzir o estigma externo e interno que tem contra as pessoas que usam drogas através de iniciativas de direitos regionais.
Tentamos falar sobre nós mesmos, sobre os nossos direitos, lançamos campanhas, fazemos reuniões e palestras para falar sobre as nossas vidas, sobre os obstáculos e problemas que enfrentamos e que ainda existem. Também tentamos aumentar a eficácia do nosso trabalho jurídico para poder reestabelecer a proteção dos direitos humanos nos países e internacionalmente. Depois, outro dos nossos convidados, o Ivan, vai falar mais sobre isso, vai compartilhar a sua experiência pessoal de defesa de direitos, tanto os dele quanto de outras pessoas. E o terceiro ponto é a utilização das parcerias e dos recursos para melhorar o acesso a serviços para pessoas usuárias de drogas, para serviços que ofereçam uma boa qualidade. Então, programas de redução de danos, terapia de substituição, outros tipos de tratamentos. E também fazemos um trabalho de conscientização sobre o consumo das drogas na área jurídica e na área médica. Então, essa somente foi uma introdução para que vocês possam entender como funciona a nossa região, quais são os problemas que nós enfrentamos e como estamos tentando resolvê-los. Então, agora eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo breve para apresentar os nossos ativistas da rede e eles podem falar um pouco mais sobre como é a situação deles e o que eles estão fazendo dentro da nossa rede. Vamos reproduzir o vídeo, por favor. Os ativistas da Rússia, entre outros países, estão trabalhando juntos. Eu sou Vitaly da Moldova, eu sou Ian Nima, eu sou de Moldova, na Ucrânia, eu sou irmã, sou de Kaliningrado, eu sou Svetlana de Orenburgo, na Rússia. Meu nome é Zaza, eu sou de Kutaisi, na Geórgia. Olá, meu nome é Inga e eu sou de Kaliningrado. Olá, eu sou Ivan, do Caterimburgo, na Rússia. Eu sou Otari, da Geórgia. Eu sou a Yulia Kogan, da Ucrânia, Odessa. Eu sou Ivan de Toliatsi, na Rússia. Olá, meu nome é Denis, eu sou da cidade de Orenburgo, na Rússia. Eu represento a rede e a comunidade de pessoas que usam drogas. O grupo POLS se dedica à defesa dos direitos humanos. Não nos importamos quem seja a pessoa, porque se os seus direitos não forem respeitados, precisamos protegê-las. Desde há muitos anos trabalho com pessoas que usam drogas para proteger os seus direitos. E eu também tenho uma grande experiência relacionada com o uso de drogas. Eu também sou dependente, eu sou participante do programa de terapia de substituição e sou líder da comunidade de pessoas que usam drogas na minha região. Eu faço defesa dos direitos humanos das pessoas que estão no centro de detenção. Eu sou membro do grupo Stand Up Linha. Ajudamos pessoas que estão numa situação difícil e também ajudamos as pessoas que estão na cadeia. Eu sou trabalhadora social e também participo na rede de pessoas que usam drogas. Eu sou esposa e mãe, mas não sempre foi assim. Eu fui solto deste lugar no ano de 2007, graças a Deus, e eu saí daqui diretamente para uma cama de hospital devido a um erro médico e eu não quero que isso se repita com outras pessoas. Muitos dos nossos clientes têm que enfrentar violação dos direitos humanos e dentro das cadeias. Temos agora vários casos estratégicos de pessoas que continuam na cadeia e ainda não são liberadas. Esse projeto funciona para ajudar as pessoas que estão na cadeia para mudar, de alguma maneira, a situação nos nossos países e ajudar essas pessoas que estão do outro lado desses muros
sem direitos, sem acesso a medicamentos e sem nada. Então, estamos documentando todos os casos de violência e o problema agora é cada vez pior por causa da Covid e as pessoas que estão na cadeia estão expostas mais ainda. Então, estamos fazendo uma documentação das violações dos direitos humanos. Esta é a prisão de Odessa e temos muitas pessoas que continuam ali. Quando fazemos o nosso trabalho, protegemos a comunidade do sistema que nos prejudica e precisamos criticá-lo. O nosso propósito único é mudar essa situação. A nossa causa é uma causa justa. Quem vai fazer isso se não somos nós? Precisamos lutar e não nos dar por vencidos nunca. Juntos podemos mudar a situação. Precisamos de muita força e precisamos lembrar que a verdade está do nosso lado. As pessoas recebem sentenças para estar confinadas, mas não devem estar sentenciados à morte. Muito obrigado. Este vídeo curto tinha também as legendas em inglês. Eu coloquei ali o link para o vídeo no chat, então se vocês não conseguiram ler as legendas, podem entrar no link e ver o vídeo de novo. Então, a mensagem do vídeo é que a vida é nossa e as regras são nossas. Nós entendemos quais são os nossos direitos e estamos dispostos a lutar por eles. Então, agora vamos dar a palavra à nossa próxima palestrante, que é a Olga Beliava, que é a coordenadora de programa da rede euroasiática de pessoas que usam drogas. Ela tem uma ampla experiência na defesa social, incidência, defesa dos direitos humanos, já trabalhou com várias organizações não governamentais e atualmente ela é representante da nossa rede e vai falar sobre os problemas que nós estamos enfrentando na nossa região e como estamos procurando soluções para eles. Olá, bom dia, estou aqui com vocês hoje. Temos muitos participantes conectados, muitos espectadores, já apareceram aqui algumas perguntas também, e por isso gostaria de começar com a minha palestra. Para responder à pergunta quem precisa dos dados que nós estamos coletando, eu sou a coordenadora do programa da nossa rede, e antes disso eu participei em diversas organizações nacionais e internacionais e vou falar sobre a comunicação que acontece entre a comunidade, parlamentos, doadores, como estamos criando mais parcerias e melhores relacionamentos. Nesse momento eu estou na Ucrânia, que também pertence a essa região da Europa do Leste e Ásia Central, e vamos falar sobre as situações atuais, o que aconteceu desde fevereiro de 2020 e como estão sendo coletados os dados. Esse também vai ser um assunto mencionado pela Ludmila e o Ivan. E eles vão falar sobre a defesa dos direitos. Mas primeiro vamos falar sobre o que nós fizemos em fevereiro e março desse ano, quando começou essa situação da epidemia e quando nós percebemos quais seriam os problemas principais. Por exemplo, a falta de funcionamento da política de drogas foi um deles. Quais foram os problemas que tivemos na Ucrânia em fevereiro deste ano? Morreram 17 pessoas de overdose. E as pessoas estão morrendo por causa do medo. Não é porque elas têm medo, mas é porque elas sabem que não terão medicamentos nos hospitais. Em 2 países da nossa região, temos esse grande problema da falta de medicamentos nos hospitais, e nós entendemos que não todos estão cientes das consequências dessa ameaça da falta de medicamentos. São medicamentos essenciais que também estão na lista da OMS de medicamentos fundamentais para as pessoas. Então, vários doadores ofereceram os recursos econômicos
E a rede publicou uma carta, que eu também vou colocar o link aqui no chat para que vocês vejam a mensagem. Vai ficar no chat e também na página do Facebook. Então, nessa carta, nós enumeramos os serviços que precisamos para poder enfrentar essa situação. Existe uma demanda grande de medicamentos para pessoas que utilizam substâncias psicoativas e temos mudanças muito significativas. Como colocaram no chat, agora temos um grande problema com drogas sintéticas, anfetaminas, metanfetaminas, e não tem uma grande resposta para esses problemas, se comparamos a magnitude deles com as soluções. Então, precisamos fazer uma petição, uma solicitude para o Fundo Global e também aos financiadores. Não tivemos nada de sucesso, quase. O dinheiro que conseguimos economizar no ano passado foi utilizado e recebemos autorização do Fundo Global para fazer isso. E o que significa isso para a nossa comunidade? Bom, na sexta-feira recebemos documentos no nosso país pedindo um feedback para segunda-feira. Então, usamos a nossa carta, que foi a nossa comunicação principal, enviamos todas as informações, trabalhamos o fim de semana todo e não recebemos nenhuma resposta, 0 respostas. Outra coisa que fizemos em outro país foi fazer um fórum, reuniões, preparamos informações, enviamos um programa e solicitude ao Fundo Global e eles responderam que tínhamos que fornecer provas de que a cultura do consumo e as cápsulas e os filtros, a mudança dos materiais para uso de drogas injetáveis, por exemplo, mudaria a situação relacionada com HIV. Então, nós coletamos as informações, as provas, os dados, enviamos para o Fundo Global e não recebemos nenhuma resposta, apesar de que isso já esteve comprovado diversas vezes. Então, para a situação dos programas de redução de danos na região, nesse momento não podemos avaliar a eficácia, porque essa eficácia já foi comprovada. Os programas que são bem organizados, bem feitos, têm bons resultados. Podemos salvar vidas, podemos promover a saúde, mudamos a vida das pessoas. E na nossa região, ainda não podemos falar sobre uma etapa de avaliação, porque ainda não passamos por todas as etapas do programa. Nesse momento, na nossa região, não temos os programas de redução de danos. Temos 4 abrigos nesse momento para pessoas que usam drogas, onde você pode dormir, comer, atender necessidades básicas. Portanto, nós sabemos que 30% do nosso tempo vai ser dedicado a demonstrar aos especialistas internacionais a importância dos programas de redução dos danos, a necessidade de incluir nesses programas serviços para a saúde mental, por exemplo, e se for necessário fazer isso, estamos dispostos a fazê-lo, preparar os documentos, descrever o nosso foco, a nossa perspectiva dos serviços, e podemos explicar que a terapia funciona somente quando temos acesso a medicamentos de boa qualidade e quando os centros estão implementados, quando temos abrigos e quando as pessoas podem atender às suas necessidades básicas. Então, estamos agora enfrentando multas impostas pelo Estado. São multas que foram implementadas há 5 ou 10 anos, e como estamos numa situação de crise econômica, as multas aumentaram ainda mais, eles estão cobrando esse dinheiro de multas aplicadas há muito tempo para agora encher seus bolsos. Estamos também trabalhando com os ministérios da saúde, instituições de saúde que expressam algum tipo de apoio,
e também fornecem algumas recomendações, mas é muito difícil trabalhar com a defesa de direitos quando esse tipo de apoio não é público. Então, as portas não estão abertas para criar um espaço novo e para mudar a atitude com respeito às pessoas que usam drogas, nem para mudar a legislação e as regras, como o Sasha mencionou. Aqui na nossa região, a situação jurídica é cada vez pior, porque inclusive se lá fora podemos perceber uma humanização da situação na Ucrânia, no Quirguistão, dentro do país a situação não é assim. Por exemplo, agora no Quirguistão por 0,3 gramas de hashish, a multa é de 4.000 euros. Se você não pode pagar essa multa, vai passar entre 2 e 5 anos na cadeia. E quando sair da cadeia, 50% da multa precisa ser paga. E até que você termine de pagar a multa, você não terá direito a ter um passaporte, um trabalho, nada disso. Isso quer dizer que o sistema está utilizando as palavras corretas, que lá fora são entendidas de uma forma diferente de como elas são aplicadas dentro do país. Então, estamos abrindo as portas para os nossos futuros aliados, para todas as pessoas que estejam prontas para falar sobre as políticas de drogas, sobre a repressão que existe nos nossos países, na nossa região, e todas as pessoas que estejam dispostas a falar seriamente sobre isso. Mas qual tem sido a situação atual, então? Estamos trabalhando online com uma planejação, com um planejamento estratégico. Estamos trabalhando com o fundo do Elton John, UNAIDS, o fundo global. Todo mundo está falando sobre o fato de que precisamos trabalhar juntos, e é verdade. Temos certas doações, mas falamos, bom, vocês prometeram 30% de todo o dinheiro dirigido à prevenção do HIV para apoiar as comunidades. Há 2 anos, esse documento foi assinado pelos países, então precisamos de cumprimento. Estamos falando com o Fundo Global constantemente, pedimos para eles mudarem as políticas de drogas, porque existe já uma meta-análise com base em várias pesquisas aleatórias, onde foram considerados 115 pesquisas, 115 estudos em diversos países do mundo, e 89% dessas pesquisas demonstraram que existe uma relação entre a criminalização e a infecção do HIV. Então, não temos mais que comprovar nada. Nesse momento, é somente pôr em prática. Quanto ao planejamento estratégico, primeiro apresentamos uma recomendação aos nossos sócios, fundadores e aliados relacionada com a rede subregional sobre como organizar esse tipo de serviços em cada país. Então, a forma de fazê-lo é tão importante quanto a implementação. Então, tivemos reuniões constantes que funcionaram da seguinte maneira. Primeiro, todos os membros da rede nos comunicamos, fizemos as perguntas, organizamos uma reunião para responder as perguntas. Tinha uma pessoa, um representante que dava uma introdução, então conversávamos sobre isso, realizamos esse trabalho. Então, colocamos os pontos básicos mais importantes e todas as alternativas todas as alternativas que podemos considerar para trabalhar na situação do país, levando em consideração a situação atual e o fato de que não pode ser mudado de um dia para o outro. Então, esse trabalho foi feito e agora estamos enfrentando a situação seguinte. Estamos coletando dados sobre a existência de medicamentos nos armazéns e a sua data de validade. Em Moldova, em fevereiro, houve risco de interrupção da terapia de metadona, porque os medicamentos eram adquiridos num país vizinho.
Isso é muito preocupante para nós, queremos saber quanto medicamento temos e durante quanto tempo ele será vigente para poder organizar o fornecimento. Então, uma parte do programa estabelece que esse medicamento precisa cumprir com todos os requisitos estabelecidos, e nesse momento estamos trabalhando com a República de Moldóvia e outros países para coletar dados suficientes e ter informações verdadeiras que poderão ser comunicadas às comunidades. Então, dessa forma, eles estarão informados sobre essa situação. Então, isso é muito assustador, porque quando você entra no site, muitas pessoas recebem uma mensagem dizendo que é a última vez que eles vão receber o medicamento e nunca mais. Isso é muito perigoso, porque quando enviamos essa carta para diferentes espaços públicos, a minha expectativa era que alguém, algum representante de organizações nacionais ou regionais me ligaria e falaria: sim, é verdade, estamos vendo o que está acontecendo com vocês, entendemos a sua situação, vamos priorizar e analisar quais são os recursos e o que precisamos para apoiar as comunidades. Em geral, os membros da nossa rede trabalham de uma forma voluntária e precisamos levar em consideração de que a nossa tarefa é impossível, precisamos também ser invisíveis para não sofrer consequências e, ao mesmo tempo, ser visíveis para receber uma resposta. Então, trabalhamos para conseguir fazer isso e aprendemos sobre como realizar as nossas campanhas e sobre como podemos ser visíveis para que as nossas necessidades sejam identificadas e saibam quais são os nossos objetivos e direitos. Agora estamos preparando uma reunião com a oficina regional do Fundo Global para avaliar qual é a sua visão e o que eles estão esperando sobre os dados da comunidade, como está funcionando o sistema de feedback. Estamos usando vários recursos na criação de documentos, coleta de dados, e agora precisamos prestar atenção ao propósito da nossa reunião e da nossa coleta de dados. Precisamos realizar um trabalho de alta qualidade com os nossos parceiros e aliados. Os nossos aliados nos apoiam individualmente, mesmo que o sistema continue tendo um foco de repressão. No Cazaquistão, Belarus, sem importar qual é a situação, precisamos garantir acesso aos medicamentos e terapias. Durante a Covid, as pessoas tinham medo de reconhecer que estavam com febre, porque sabiam que não ia ter medicamentos nas clínicas e nos hospitais. Então, essa situação é assim há 10 anos e nada mudou isso, nem a Covid. Então, agora talvez as abordagens são melhores e entregamos medicamentos pessoalmente para garantir a segurança da equipe médica e de nós mesmos, as pessoas que consomem substâncias psicoativas. No entanto, esses serviços diretos que são tão necessários e que permitiriam que continuássemos indo em frente e continuar evitando mortes por overdose, por exemplo, a ter ajuda a pagar as multas e as dívidas para que as pessoas não estejam numa situação ainda pior, tentando pagar esse tipo de dívidas e multas, a situação das pessoas na comunidade, nas redes, nos países. Quase sempre os membros da rede trabalham voluntariamente, isso exige muito tempo, muito esforço, e precisamos prestar mais atenção uns aos outros para trabalhar em um ambiente de respeito e comunicação aberta e pessoal com cada pessoa. Para ter a oportunidade de proteger os nossos defensores, até que possamos encontrar os ouvidos, olhos e mentes que
possam nos pedir os dados, analisá-los, entendê-los e que confiem em nós, em que podemos fazer tudo isso juntos. Estamos nesse processo, nesse momento. Se vocês tiverem alguma recomendação, alguma proposta, comentário sobre como vocês fazem isso nos seus países, por favor, compartilhem as informações agora, aqui no Facebook ou em qualquer outro momento. Obrigada. Obrigado, Olga, pela sua apresentação tão detalhada. Eu tenho duas perguntas. Você poderia falar rapidamente sobre algumas questões? Depois voltamos com você para terminar a sessão. A primeira pergunta está relacionada com o método de trabalho dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde não estão interessados no tratamento para pessoas que usam drogas? Existe o interesse ou existem especialistas que possam comprovar a importância da terapia de substituição para pessoas que usam drogas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta está relacionada com as informações. O quão eficaz é o programa de redução de danos e da terapia de substituição na nossa região da Europa do Leste e da Ásia Central? Temos esses dados disponíveis? E qual é a influência desse tipo de dados nas pessoas que tomam decisões? Segundo o que eu entendo, essas pessoas que tomam decisões vivem em outra realidade. Então, as pesquisas e as estatísticas não são uma razão para eles mudarem as instituições, as leis e normas que existem. Então, são duas perguntas nesse sentido. Bom, primeiro a questão dos médicos. Sim, temos alguns médicos. Posso dizer que temos cerca de 10 profissionais de saúde na região que sempre se comunicam com a gente, nos apoiam. Mas até agora não tem nenhum movimento de médicos que estariam dispostos a apoiar o sistema e fazer um trabalho de incidência para apoiar as pessoas que usam drogas. Nós chamamos isso de narcologia. Não existe ainda um movimento grande ou pessoas que estejam dispostas a participar. O que fizemos foi organizar um webinário sobre o tema de overdose com organizações escocesas. Falamos sobre saúde mental, sobre outros assuntos, convidamos os médicos que são os nossos aliados e entramos em contato com médicos de outros países. Sabemos que em Berlim, por exemplo, tem um abrigo onde os médicos estão trabalhando para tratar úlceras, entre outros problemas de saúde de pessoas que usam drogas. Então, sim, existem esses médicos, mas eles precisam do apoio científico e de pesquisas para poder continuar com o seu trabalho. Agora, no que diz respeito à avaliação da eficácia, hoje em dia os indicadores de programas de terapia de substituição estão mais relacionados com o comportamento que está socialmente aprovado. Então, pessoas que encontraram trabalho, as pessoas que começaram a estudar, nesse sentido, sim, é muito eficaz. Se utilizamos esse tipo de indicadores, o programa é considerado eficaz. E é por isso que agora temos entregas de medicamentos, serviços, entre outras coisas. E é somente uma parte do trabalho. Uma parte desse trabalho está nesse documento, nessa carta, que foi escrita. E agora, um dos indicadores também precisa ser a redução do estresse nos participantes. As experiências internacionais demonstram que os lugares ou os quartos seguros onde as pessoas possam consumir drogas, nesse ambiente controlado, seguro, que seria mais correto, esse tipo de centros
deveriam se tornar abrigos para que as pessoas sintam que os seus direitos estão sendo defendidos e isso diminuiria muito o risco. Isso também seria refletido no sistema de saúde e apoiaria os objetivos de desenvolvimento sustentável, os objetivos do milênio. Em outros países como a Alemanha, existem grupos de trabalho aplicados ao parlamento e relacionados com o Ministério de Saúde que abrangem vários especialistas e pessoas que trabalham em conjunto para poder criar e implementar esse tipo de programas. Hoje em dia estamos trabalhando com isso, aumentar o valor desses programas e a busca dos recursos. Como podemos organizar o programa de uma forma eficaz para proteger as nossas vidas e a nossa saúde? Obrigada. Obrigado, Olga, por responder essas perguntas. E agora temos outro anúncio. Vocês podem escrever as suas perguntas no chat e também temos uma opção de perguntas e respostas, que é uma funcionalidade específica onde vocês podem fazer perguntas para os palestrantes. Eu estou aqui lendo tudo o que aparece, estou dirigindo as perguntas aos nossos palestrantes. Então, agora vamos passar para a próxima palestra da Luda Vins, que vive em Caterimburgo, na Rússia, e ela é defensora dos direitos humanos. Ela é nossa especialista em direitos humanos que está participando em um projeto de monitoramento das violações dos direitos humanos e da proteção dos direitos humanos de pessoas que não têm liberdade, que estão no centro de detenções, ou pessoas que usam drogas. Como eu já tinha falado, devido ao nível tão alto de criminalização que existe na região, até 30%, 40% das pessoas que estão na cadeia estão nesse tipo de penitenciárias por causa da lei contra as drogas. Mas, bom, essa é uma violação muito específica dos direitos humanos e para nós, na rede, para os ativistas e defensores dos direitos humanos, esse trabalho é prioritário. Porque essas pessoas não têm as possibilidades nem os mecanismos necessários para defender seus próprios direitos dentro do sistema penitenciário. Eles precisam de ajuda e precisam de pessoas fora que possam lhes ajudar. Então, dou a palavra agora à Luda. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e dar as minhas saudações a todos os participantes. Represento a rede euroasiática de pessoas que usam drogas e eu sou especialista na defesa dos direitos humanos. Meu nome é Luda e hoje vamos falar sobre o projeto que temos na nossa rede. Esse é um projeto que começou há 2 anos já. Ele se chama Saúde e Direitos das Pessoas nos Centros Penitenciários. E é um programa, como eu falei, que já está vigente há 2 anos em 6 países. Os países são Bulgária, Kosovo, Rússia, Moldávia, Geórgia e Ucrânia. O objetivo, a finalidade desse projeto é melhorar os indicadores básicos de saúde para pessoas que vivem com HIV e as pessoas que usam drogas. Isso também é dentro das penitenciárias e tudo está baseado nas recomendações da OMS e da ONU. O tema do projeto e todas as pessoas que trabalhamos no projeto, incluindo conselheiros, somos usuários de drogas e estamos aqui para lutar para os nossos direitos. As pessoas, quando saem das cadeias, também formam parte dos nossos movimentos. Primeiro trabalham como voluntárias e depois se tornam também ativistas de rua.
para ajudar as pessoas que usam drogas e que estão nos centros penitenciários. Muitas vezes seus direitos não são respeitados, sofrem estigma, discriminação e o nosso projeto muitas vezes é para gerar toda a documentação necessária e lidar com esse tipo de casos. Atualmente, todos os casos são documentados na nossa plataforma legal. É assim que nós trabalhamos e que temos o nosso know-how. Temos uma plataforma ativa online, que é muito dinâmica, e ali é onde estamos recolhendo todos os casos de violação de direitos humanos. E temos várias pesquisas que foram feitas já, qualquer pessoa pode preencher os questionários que estão disponíveis e também publicamos ali todas as informações. Estas informações são obtidas pelos nossos defensores das ruas. Temos agora nove pessoas que fazem esse trabalho de incidência e que são defensores. Também temos alguns que agem como mentores para integrantes novos e esses mentores trabalham na defesa dos direitos humanos há muito tempo. Então, dessa forma podemos compartilhar o conhecimento mais facilmente. Também contamos com o apoio profissional dos advogados, que ajudam a fazer uma documentação também com todas as questões legais e jurídicas relacionadas. Ajudam aos nossos ativistas e defensores das ruas a implementarem outros formulários que podem ajudar as pessoas usuárias de drogas. Este ano, a nossa equipe teve a oportunidade de fazer um treinamento, foi um curso único realizado pela Escola de Videodocumentação. E agora estamos chamando voluntários de outros países também, planejando outro tipo de cursos de treinamento para os nossos defensores. E esse projeto que eu acabo de mencionar, esse que eu estou explicando, é sobre saúde nos centros penitenciários e os direitos das pessoas que estão presas. Então, estamos convidando a todas as pessoas que usam drogas, que conhecem como funciona os direitos humanos e a defesa dos direitos humanos para participarem. Nesse slide, vocês podem ver quais foram os resultados que já foram registrados dos casos documentados de violações de direitos humanos. A epidemia da Covid-19, claro que teve um impacto nos nossos planos de realização do projeto. Mas para corrigir essa situação, decidimos focalizar nos casos de direitos humanos devido à epidemia de Covid. E, claro, como temos observado, cada um dos países tem uma reação diferente à situação da pandemia. Por exemplo, na Moldávia, houve uma reação mais rápida, mais ágil para ajudar as pessoas que estão nos centros de detenção. Mas em outros países, como a Rússia ou a Ucrânia, observamos que as pessoas que estão detidas, os defensores e os ativistas não têm nenhum tipo de atendimento e nenhum tipo de acompanhamento. Bom, aqui no slide temos os pontos mais importantes que apareceram na nossa documentação nos últimos 3 meses. Isso quer dizer que as pessoas detidas, as pessoas que estão nas cadeias, não têm nem suas necessidades básicas atendidas. E como resultado disso,
o contágio da Covid aumentou em várias cadeias, nessas colônias, que é o nome que nós usamos para esses lugares. Esses são dados de 2019, onde 8 ativistas da comunidade de pessoas usuárias de drogas em 4 países foram esses casos documentados, publicados nessa plataforma. E houve 110 casos. 6 desses se tornaram casos estratégicos para nós. Então, os nossos advogados, os nossos defensores apresentaram 4 denúncias. Eu acredito que esse é um grande passo, porque os nossos advogados não têm nenhum tipo de ajuda. Esses advogados da organização, que não são advogados preparados, receberam ajuda profissional e conseguiram também obter informações essenciais para ajudar as pessoas na comunidade. Já foram identificados vários problemas, por exemplo, a falta de acesso ou dificuldade de acesso aos centros penitenciários para pessoas que vivem com HIV e pessoas que usam drogas. Isso está diretamente relacionado com um problema que já existia há muitos anos nesse tipo de centros de detenções. Sempre houve acesso limitado aos serviços e ao apoio e ajuda fornecida a pessoas usuárias de drogas ou às pessoas que vivem com HIV. O próximo problema é também a falta de acesso a apoio legal, apoio jurídico, procuração da justiça nesse sentido. Esse é um problema que existe em toda a comunidade. Tem muita discriminação contra pessoas que usam drogas e existe essa ideia de que se você é dependente ou viciado, você deveria estar na cadeia. É uma ideia que é perpétua na nossa sociedade e sempre prevalece, ainda maior do que o bom senso. Então, temos também algumas situações que poderiam nos ajudar a ter documentação para pessoas que sofrem doenças ou alguma coisa assim, e que precisam enfrentar essa situação de reclusão. Então, o sistema judiciário, as autoridades, infelizmente, não cumprem com todos esses requisitos legais e permitem que as pessoas que estão na cadeia com esse tipo de problemas morram. Esse problema chamamos de pessoa que fica ali para morrer atrás das grades, porque finalmente, se a pessoa chega na cadeia, ela tem como único destino a morte. Então, o terceiro problema é a falta de acesso aos analgésicos na hora da prisão, na cadeia. Em todos os países, se a pessoa está detida durante 3 ou 4 horas, talvez um dia ou 2 dias, dependendo do caso, dependendo do tipo de crime ou de ação que tiver realizado, nós não temos nenhum sistema ou nenhum canal de comunicações que nos permita ter uma reação rápida para poder atender as necessidades dessa pessoa que está detida ali e que usa drogas e proporcionar esse acesso aos medicamentos analgésicos. Na Rússia está proibida a terapia de substituição e se uma pessoa em estado de abstinência chega na polícia, eles não vão fornecer nenhum tipo de ajuda. Что еще хочется сказать, что
Outra coisa que eu gostaria de mencionar é que o estigma que existe contra pessoas que usam drogas, é claro que também faz com que a polícia e outros representantes das autoridades cometam esse tipo de violações dos direitos humanos das pessoas que usam drogas. Isso quer dizer que a polícia não explica os direitos das pessoas que são detidas. Isso é uma prática normal. Se você é uma pessoa que usa drogas, você não vai ter direitos, nenhum tipo de direitos. Basicamente, você não tem nenhum. E a pessoa que está garantindo a execução da lei, que nesse caso é a polícia, não te levará em conta como cidadão e nem considerará você como uma pessoa que tem direitos. Você não será ninguém para eles. Então, isso dá o direito aos policiais a não cumprirem os direitos humanos, não respeitarem os direitos dos cidadãos, entre outras coisas. Por exemplo, se uma pessoa solicitar ajuda médica, em vez de receber algum tipo de apoio ou ajuda, essa pessoa vai receber violência física. Enfrentamos essa situação também de falta de programas de assistência ou de redução dos danos nos centros penitenciários. E os juízes e juízas sempre negam qualquer tipo de fornecimento de medicamentos para pessoas que usam drogas. Temos aqui uma equipe no ano passado que começou a trabalhar com a gente há muito tempo. Alguns deles trabalham com a gente há mais de 10 anos e eles já se tornaram mentores para os defensores jovens ou novos que estão entrando na equipe. Eles ajudam os novos integrantes nas situações difíceis. E em cada um dos países, contamos com apoio legal e profissional. Na Rússia, por exemplo, temos um advogado profissional que tem uma carga de trabalho enorme, porque nesse momento a Rússia está tendo os casos mais graves e severos de violação de direitos nos centros penitenciários. Bom, infelizmente a pandemia mudou muito os nossos planos. No começo desse ano tínhamos planos diferentes e agora precisamos trabalhar com outro tipo de perspectiva. Então, é claro que isso também causa várias dificuldades para dar acompanhamento aos casos. E, bom, quais são os resultados que esperamos? Esperamos coletar dados, fazer entrevistas com pessoas que estão nesse centro de detenção durante a pandemia. Estamos procurando resolver a situação e as suas consequências. Nessas fotos, vocês podem ver os nossos integrantes das equipes em vários países diferentes. E estas são as pessoas que formaram uma equipe muito forte, muito unida, e é uma grande conquista para as pessoas que usam drogas. Porque elas estão ali defendendo seus direitos e os direitos das outras pessoas. Obrigada. Temos duas perguntas para você, Luda. São duas perguntas e continuamos. Primeiro, vamos falar sobre a apresentação e a atividade. A primeira é uma pergunta meio retórica. Por que é que, em pleno ano de 2020, com financiamentos importantes dirigidos ao tratamento do HIV nos nossos países, por que o acesso ao tratamento do HIV nos centros penitenciários continua sendo um problema? Por que existe essa violação dos direitos humanos? E a segunda pergunta está relacionada com o que fazem os ativistas. Quais são as possibilidades deles para a defesa dos direitos humanos das pessoas que estão recluídas? Quais são as suas possibilidades, capacidades e o quão seguro é isso para eles? Como pessoas que usam drogas, qual é o nível de segurança deles
E é seguro realizar essa atividade? É seguro ser ativista nos seus países e defender os direitos das pessoas que estão na cadeia? Bom, primeiro eu vou responder a segunda pergunta. Различное положение юридическое в зависимости от страны. Например, в России Os ativistas nos países têm várias condições jurídicas, dependendo de que país seja. Na Rússia, estávamos falando sobre segurança e os nossos ativistas estão expostos a consequências impostas pelo Estado por causa do trabalho de defesa dos direitos humanos que eles fazem. Porém, na Rússia e em outros países como a Ucrânia, a Moldóvia, temos instituições como a Comissão Civil de Supervisão e os membros da nossa equipe estão tentando fazer colaborações com esses comitês e comissões. E isso fornece a eles um direito legal de proteção de direitos humanos nos centros penitenciários. Também existe um termo específico que é defensor dos direitos, e qualquer pessoa que esteja na cadeia tem direito a apoio legal grátis. Então, ele será fornecido por um defensor, por exemplo, dos direitos. Muitas vezes as pessoas que se tornam defensores também sofrem consequências do seu trabalho, mas nesse caso é uma questão um pouco mais ideológica, porque estamos trabalhando com pessoas que vivenciaram isso, tiveram problemas, ou que sofreram as consequências do sistema penitenciário, e eles sabem de primeira mão o que as pessoas sentem dentro da cadeia, dentro desses centros de detenção, e eles acreditam que é o dever deles ajudar outras pessoas que estejam nessa situação de desgraça. E a primeira pergunta é realmente uma pergunta retórica, porque nos centros de detenção não existe acesso ao tratamento do HIV. Tudo depende de qual seja o país, mas o problema mais frequente é que o sistema penitenciário está separado do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde que normalmente compra e proporciona os medicamentos para os hospitais. Então, quando vemos o tratamento que as pessoas na cadeia recebem, não só as pessoas que usam drogas que estão ali na cadeia recebem esse tipo de tratamento, mas o sistema penitenciário acredita que essas pessoas não têm nenhum motivo para receber um apoio gratuito como qualquer outro cidadão. Então, é por isso que existe uma falta de tratamento e o fornecimento dos medicamentos não é ótimo. E essa situação está acontecendo mais frequentemente para as pessoas do que para as pessoas que estão fora da cadeia. Se tivermos mais perguntas, podemos responder. Obrigado, Luda. Você mencionou um problema muito importante, que é o atendimento médico, os primeiros socorros, atendimento médico nas cadeias e nos centros penitenciários. Isso é completamente separado do Ministério de Saúde e do trabalho que eles fazem. E uma das diretrizes do nosso trabalho para ajudar as pessoas que usam drogas está relacionada com isso exatamente. Precisamos unir esses dois sistemas para pessoas que estejam na cadeia ou que sejam livres, mas que tenham o mesmo direito aos serviços médicos. Falamos sobre os problemas que existem nas regiões, as barreiras que existem no nosso país e na nossa região, e agora gostaria de falar sobre os problemas com um exemplo. Este é um exemplo prático de uma cidade, que é a cidade de Oremburgo.
A Aldana Fedozic tinha preparado esta palestra e ela ia fazer a palestra para vocês, mas ela mora na cidade de Oremburgo e trabalha no projeto de redução dos danos, um projeto de apoio às pessoas que usam drogas. Mas, devido a alguns problemas técnicos, ela não pôde estar presente aqui nessa sessão. Então, esta palestra e este caso, essa história do seu projeto e sobre a prevenção e o cuidado das pessoas que vivem com HIV, as pessoas que estão numa situação de cadeia e usam drogas, vai ser feita pela Luda de novo. Então, já combinamos isso, a Luda está preparada para explicar esse tema também. Olá, bom dia de novo. Então, a base dessa apresentação é uma pesquisa que foi realizada entre usuários de drogas no ano de 2019. E foi uma pesquisa realizada na cidade de Oremburgo. A Aldana Fedozic preparou essa apresentação e ela é líder dessa pesquisa. Também incluímos esse projeto que eu já tinha mencionado, que foi realizado na Rússia, Geórgia, Moldóvia e Ucrânia. E incluímos aqui também os dados do relatório do programa do Fundo Global para os anos de 2014 a 2017. É uma apresentação muito boa, muito completa. A Aldana fez um grande trabalho. São informações muito produtivas. No entanto, desde o começo eu gostaria de mencionar que os programas de redução dos danos na Federação na Rússia estão praticamente mortos. Atualmente, na Rússia, temos muito poucas cidades onde as comunidades de pessoas que usam drogas continuam apoiando e realizando esse tipo de programas de redução dos danos. Alguns exemplos podem ser fornecimento de ferramentas, de materiais limpos. Não recebemos nenhum apoio estadual. E no nível estadual, esses programas são considerados ilegais. Nesse caso, o apoio e a ajuda às pessoas que usam drogas é complicado. Realmente, a situação não é nada simples. Aqui podemos ver quais são as barreiras, os tipos de violência enfrentados pelas pessoas que usam drogas. O primeiro problema, evidentemente, é as detenções ilegais não fundamentadas, porque a polícia é a que demonstra um estigma maior e uma discriminação maior com respeito às pessoas que usam drogas. Depois, no nível legislativo, temos as multas aplicadas e essas multas administrativas para pessoas que usam drogas. As doses mínimas também não são respeitadas, e mesmo se você for pego com uma dose mínima, você pode ir para a cadeia durante 4 anos, simplesmente por ser portador dessa dose. A reabilitação também fica em dúvida, porque muitos centros de detenção pertencem ao que chamamos de setor privado, setor particular, ou utilizam esse tipo de programas de 12 passos. Mas esses centros de reabilitação são mínimos, não temos quase nenhum, e as pessoas são obrigadas, por exemplo, se eles decidirem ter um treinamento ou participar do programa de reabilitação, elas estão obrigadas a se encontrarem nos centros de reabilitação que não tem nenhum tipo de autorização para funcionamento, não existe muito controle, e muitos casos penais agora estão também acontecendo nesse tipo de ambientes.
Temos situações de tortura, de violência e de agressão dentro desses centros de reabilitação. Os diretores dos centros dizem que essa é a forma que tem que ser utilizada para tratar as dependências, mas temos outras pessoas que também usam drogas, que são importantes para impedir esse tipo de violência e agressões. Agora, o programa de redução dos danos, que é o programa de trocas de seringas, troca de agulhas, também é um elemento importante, mas não é suficiente para atingir os objetivos. Eu já tinha mencionado isso também, porque em muitos casos simplesmente não contamos com programas de redução dos danos adequados, e o programa mencionado pelo Fundo Global, infelizmente, vai ter um escopo muito pequeno, muito reduzido. Se comparamos o tamanho do território da Rússia e o que o programa oferece, vocês vão ver que realmente não existe nenhuma compatibilidade entre o que eles estão oferecendo e a nossa experiência prática. Então, vemos alguns problemas aqui no slide, que são problemas sociais para pessoas que usam drogas no centro de Orenburgo e na cidade de Orenburgo. Então, é um retrato social das pessoas que usam drogas na Rússia. Qual é a situação atual? O que é que as pessoas que usam drogas não têm à sua disposição? Bom, elas não têm uma forma de sobreviver, elas não têm recursos, elas têm muitas dívidas para pagar os serviços, elas perdem o contato com seus parentes, com suas famílias. Muitas vezes também não têm documentos, perdem os documentos ou trocam os documentos por uma dose. Muitas empresas ilegais também trocam seus documentos por drogas. Por exemplo, no meu caso pessoal, eu conheço muitas pessoas quem eu estou ajudando nesse momento, que agora têm dívidas de mais de 4 milhões de rublos, porque eles venderam seus passaportes a uma empresa ilegal. E basicamente todas as dívidas e todos os impostos dessas empresas foram aplicados a eles. Então é um problema enorme, porque se você deve 4 milhões, você estará numa situação onde você perde todos os seus direitos. Uma grande parte dessas pessoas não tem uma moradia permanente, estão em uma situação de rua, não sabem quais são os seus direitos, não sabem se têm direito a algum benefício, algum apoio do governo, e isso também é aplicado às pessoas que têm filhos ou às pessoas que moram sozinhas, como idosos também que moram sozinhos. Próximo slide, por favor. Temos também serviços sociais que normalmente deveriam ajudar as pessoas e apoiá-las numa situação difícil. Muitas vezes esses serviços são negados e os casos são problemáticos por diversos motivos. Por exemplo, pode ser falta de documentos, que é um assunto muito burocrático. Se a pessoa solicita algum benefício, algum desconto, algum tipo de apoio econômico na instituição governamental, e eles pedem certos documentos que as pessoas não têm, que não podem apresentar, porque representa uma barreira enorme para as pessoas que usam drogas. Ou as pessoas também não têm conhecimento, informação, não existe falta de conhecimento legal, às vezes não pertencem a nenhuma categoria das pessoas que recebem apoio social ou que usam um foco de discriminação. E como a pessoa usa drogas, ela não recebe o apoio nem recebe nenhum tipo de ajuda.
Para todas as pessoas que perguntamos, que participaram da pesquisa, temos 58% de diagnóstico de hepatite C, 51% de HIV e 12% de tuberculose. E apesar desse diagnóstico de doença crônica, aproximadamente 52% das pessoas não recebem nenhum tratamento. Também observamos que 50% dos casos, das pessoas que receberam a terapia tiveram efeitos colaterais. 93% das pessoas também mencionaram esse problema aos seus médicos e a metade deles, ou mais da metade, sofreram discriminação. Также много случаев проблем с венами ou em outros casos, os médicos não tiveram nenhum tipo de reação porque não tratam as pessoas como pessoas que merecem receber nenhum tipo de atenção, nem de atendimento médico. Das pessoas que participaram na pesquisa, mais de 70% disseram que tem problemas com suas veias, tem problemas reumáticos também, porque as pessoas que usam drogas não solicitam nenhum tipo de apoio ao serviço médico. E essa situação não somente acontece na região de Orenburgo, mas em toda a Federação Russa, porque as pessoas têm medo das consequências legais do uso de drogas. Eles têm medo de que o seu diagnóstico e do fato deles usarem drogas faça com que a sua confidencialidade não seja respeitada, que todo mundo saiba dessa situação, e muitos deles simplesmente não sabem onde ir para obter esse tipo de apoio. 67%, a maioria dos participantes da pesquisa, nunca pediram ajuda para sua dependência de narcóticos, porque muitos deles têm medo de que existam consequências legais. Quais são os problemas legais? Bom, temos problemas relacionados com o direito à saúde nas cadeias. Esse também é um assunto que já foi mencionado, eu também já falei com muito detalhe sobre isso. Muitas pessoas que participaram nessa pesquisa foram detidas simplesmente porque eram usuários de drogas e não receberam nenhum tipo de terapia. Quando existe o síndrome de abstinência, também não foi recebido nenhum tipo de apoio. E mais da metade das pessoas que vivem com HIV, que usam drogas e que estão nos centros penitenciários também não receberam nenhuma terapia, nenhum tipo de apoio médico. E esses são os diversos motivos da negação do acesso à terapia. Existem muitas declarações de instituições e instituições governamentais que dizem basicamente que essa não é a responsabilidade deles e que essas pessoas não têm nenhum tipo de direito a receber terapia. O apoio jurídico, o apoio legal, praticamente não é fornecido de nenhuma maneira ou somente em alguns casos especiais. Frequentemente, os nossos conselheiros ou os advogados que proporcionam esse tipo de apoio legal estão também formando parte do sistema ou colaboram com a polícia ou com outros organismos, órgãos legais, então esse tipo de apoio não é nada eficaz. Temos casos muito típicos de violações de direitos humanos que os usuários de drogas enfrentam no território todo da ex-União Soviética. Eles não recebem uma explicação dos seus direitos, eles ficam detidos por mais de 3 horas, não recebem acesso à terapia, aos serviços médicos, entre outras coisas. Aqui vemos todas as explicações e os detalhes que já foram mencionados. Включи, Саша, пожалуйста, слайд, вот комплексная профилактическая работа.
Это Gostaria de colocar o slide sobre o trabalho de prevenções, que eu acho que é o slide 18. Não temos muito tempo, então gostaria de falar sobre profilaxe ou prevenção desse tipo de doenças e de condições graves. Precisamos ter um trabalho maior, uma colaboração maior para defender os direitos das pessoas, ter apoio jurídico no momento da detenção, e inclusive para pessoas que têm diversas doenças e condições de saúde diferentes. Porque nesse momento não existe esse tipo de trabalho, não existe esse trabalho em equipe, esse trabalho conjunto, somente temos alguns componentes que podem dar acesso a alguns serviços, mas não existe nenhuma colaboração e não existe nenhuma conexão. O programa de defensores de rua não está muito desenvolvido na Rússia, somente existe em algumas regiões e, infelizmente, até agora não temos nenhum tipo de progresso nesse sentido e nessa situação. Temos nesse momento várias organizações e projetos separados que incluem alguns componentes do programa de redução de riscos. Mas não contamos com nenhum tipo de acompanhamento integral para pessoas que usam drogas na Rússia. E bom, isso também faz com que o número de casos de HIV também cresça e o número de pessoas que usam drogas na Rússia está fora da lei do que os campos legais oferecem. É uma situação muito difícil. E bom, isso era tudo que eu gostaria de dizer. Foi uma ótima palestra da Aidana. Muito obrigada, Luda. Bom, ainda temos mais uma palestra. Очень крутая презентация, и презентация очень крутого человека. Это Ваня Аношкин, он из Тольятти. Eu gostaria de dizer que é uma palestra muito importante, é uma apresentação maravilhosa de uma pessoa maravilhosa, o Ivan Anoshkin Toniadze, da Rússia. Toda a vida dele é realmente um exemplo da força de vontade, força de espírito. E é uma prova de que realmente é possível defender os seus direitos e é possível atingir resultados nessa luta, apesar de todas as circunstâncias, mesmo que o seu inimigo seja o Estado, o sistema penitenciário, seja a polícia, os defensores dos direitos, do sistema legal do país, etc. Então, o Ivan representa a nossa rede. Ele vai falar sobre a vida dele, o que ele fez e quais são os resultados que ele teve com o seu trabalho de ativismo. Vai em frente, Ivan. Я включаю тогда презентацию. Ага. Так. Да, видео не могу включить. Видео не надо, сейчас презентация. Não consigo colocar o vídeo. Não tem problema. Bom, vamos ver a sua apresentação assim. Olá, bom dia a todos, amigos. Meu nome é Ivan Anoshkin. Eu gostaria de compartilhar essa apresentação sobre a prática de defesa de direitos humanos das pessoas que usam drogas. Vamos falar sobre a iniciativa da comunidade e o uso dos mecanismos legais internacionais, dos comitês da ONU, da Comissão de Direitos Humanos, entre outras organizações da Federação Russa. Muito obrigado, Sasha, por me ajudar com a parte técnica. E, bom, eu vou falar sobre a história da minha vida. Nessa foto, era eu há 10 anos, justamente há 10 anos. Essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir a Moscou no ano de 2010.
Essa foi a primeira vez que eu tive um contato com o ativismo real. Eu compareci a uma reunião muito grande, mesmo que eu comecei o meu trabalho como ativista um ano antes disso, lendo diversas publicações. E eu sou um resultado do programa de redução dos danos. No chat tinha uma pergunta sobre a eficácia, o quão eficaz é o programa de redução de danos. Eu acho que uma pessoa que se chama Roma fez essa pergunta, então se vocês querem ver agora o meu vídeo ou me olhar desta forma há 10 anos, não tem pergunta sobre a eficácia do programa de redução de danos. Eu nasci na cidade de Tolietse, na Rússia. Eu consumi opiáceos desde 1994, desde que eu tinha 14 anos. Seis meses depois, eu fui parar no hospital e eu fui diagnosticado com hepatite C. E em 1995, eu também fui detectado como paciente de HIV e tive tuberculose pulmonar várias vezes. E eu fui sentenciado 5 vezes por ter cometido diversos crimes devido à minha situação de dependência. E várias vezes eu procurei atendimento, várias vezes eu tentei resolver meu problema de dependência em vários estabelecimentos estaduais e particulares, com diversos métodos permitidos na Federação Russa. E durante todo esse momento, todo esse tempo que eu estive internado, eu fui vítima de humilhações, de tratamento cruel, eu era amarrado à minha cama, eu não tinha autorização para ir no banheiro, eu tinha que fazer essas necessidades na cama mesmo. E várias vezes, depois do tratamento, eu voltava a consumir drogas. Então eu saía desse estabelecimento e depois voltava ao consumo de drogas. Esse na foto é o meu filho menor, eu tenho 4 filhos, e desde o ano de 2010 eu formo parte da organização de defesa de direitos humanos, que se chama APREL, que está na cidade de Toliete. E foi ali que eu conheci o programa de redução de danos e decidi viver. Hoje em dia eu sou um agente internacional e também formo parte do Fórum Russo para Pessoas que Usam Drogas, que está baseado no mecanismo civil. Este é um mecanismo que temos na Rússia para monitorar as reformas das políticas de drogas. Também formo parte da rede de pessoas que usam drogas e sou o líder de diversas organizações de pessoas que usam drogas. Eu estou casado, eu tenho filhos e nessa foto eu estava no aeroporto no ano de 2010. Nós fomos detidos, na verdade o voo foi parado por 10 horas e fizemos essa pequena campanha no aeroporto, numas folhas de papel, nós escrevemos que, por favor, nos dessem terapia de substituição. E as pessoas que passavam davam dinheiro, algumas pessoas davam moedas, e com essas moedas a gente podia comprar algum sanduíche para comer, e foi assim que nós começamos o nosso trabalho de ativismo. Em abril de 2012, eu falei com o Ministério da Saúde na Rússia e fiz a petição de ter terapias de substituição de opiáceos. Nesse caso, a metadona e a noprenofina, que são 2 substâncias proibidas na Rússia, e o acesso foi negado por causa da lei da Federação Russa que proíbe o uso da metadona e da buprenorfina para tratar independência de drogas.
E depois eu fui detido por possuir drogas para o meu consumo próprio. Um policial me prendeu, colocaram tudo o que precisaram para me levar até a estação da polícia, o posto policial, onde eu fui torturado, agredido. E tive que permanecer nesse lugar por 48 horas. Eles batiam em mim constantemente, esperando a minha confissão. Em abril de 2011, eu falei com o relator especial da ONU, Arnold Gruver, e falei sobre a falta de programas de substituição de opiáceos na Rússia. Estou falando sobre essas duas substâncias que eu já tinha mencionado antes. Aqui nesse próximo slide vocês podem ver também. Então, quando eu mandei essa denúncia ao representante da ONU, eles fizeram um comunicado de imprensa na cidade de Toliete, e tínhamos muitos participantes, tinha uma participação grande. E foram feitas várias publicações que estão disponíveis na internet e quase sempre a reação a elas era a mesma. Como vocês podem ver aqui, uma captura de tela de uma das publicações feitas pela mídia. E aqui diz assim: temos uma notícia interessante, um viciado local está reunindo as pessoas para falar que temos que dar drogas grátis para ele e para outros coitadinhos. E embaixo temos comentários que dizem: morra, estamos melhor sem você. Então, digamos que essa é uma publicação que reflete a atitude que a sociedade tem com respeito a essa doença crônica, que é a dependência de drogas. No dia 1º de agosto de 2013, eu também falei com a Corte Europeia, com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e falei outra vez sobre a proibição que existe na Rússia para a terapia de substituição com essas duas substâncias, metadona e norepinefrina. E o resultado dessa petição foi a negação da solução. E no mês de junho do mesmo ano, eu falei de novo com o Tribunal Europeu e falei sobre todos esses casos de humilhação e de torturas das quais eu fui vítima na estação da polícia. Eles aceitaram a minha reclamação e eles me compensaram com 20 mil euros. Жалоба по наркоучету. Я много лет состоял на наркоучете, да, вот. Eu acabo de lembrar também que durante muitos anos eu formei parte de uma equipe de controle de substâncias de drogas, e você precisa ir fazer um registro e uma assinatura a cada certo período de tempo, e eu estava sem consumir nada há uns 2 anos, usava a terapia, programas de 12 passos. E eu sonhava com ter direitos outra vez, ter uma carteira de motorista, por exemplo. Na Rússia, se você forma parte desse controle de drogas, você não tem direito a ter uma carteira de motorista. Então, em uma das consultas, eu tinha parado de consumir drogas durante 2 anos e o médico me falou que o teste na análise anterior, eles tinham encontrado presenças de canabinoides no meu sangue. Isso provocou muitas emoções em mim. O médico não quis ouvir o que eu tinha a dizer, então eles decidiram prolongar esse controle narcológico. Eu não concordei, eu também fiz uma apelação no tribunal e 1 ano depois eu fui liberado do controle e
eu mandei também a minha queixa, a minha reclamação ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Encontrei uma forma de fazer essa apelação. E no ano de 2013, a nossa organização, no dia 19 de maio, que é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS, nós estivemos andando pela cidade toda, entregando tratamentos antirretrovirais, várias informações, preservativos, entre outras coisas. E o trajeto tinha sido planejado para passar por uma rua que tinha um cinema, e nós paramos bem na frente do Fogo Eterno, que o Fogo Eterno é um monumento para lembrar as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Bom, a nossa comunidade é muito diversa, temos vários grupos de pessoas, e dentro da comunidade, dentro do grupo com o qual nós estávamos andando na rua esse dia, tinha 2 homens que representavam a comunidade LGBT, então isso causou um grande escândalo. O fato de que esses 2 homens da comunidade LGBT deixassem os preservativos no Monumento do Fogo Eterno, isso foi uma polêmica muito grande, uma grande controvérsia. Então, apelamos outra vez ao Tribunal Europeu e solicitamos que o caso de violação da liberdade fosse resolvido. Não queríamos somente garantir o nosso direito de liberdade de reunião, porque a mídia expressou isso da seguinte forma. Eles falaram que nós basicamente ofendemos os veteranos da Segunda Guerra Mundial e continuamos sendo considerados culpados por causa desse suposto crime. Em 2018, também ajudei a preparar um relatório para o Comitê contra a Tortura, um comitê da ONU, na sessão número 64 da Assembleia Geral da ONU em Genebra, e eu apresentei um relatório sobre as violações dos direitos humanos e contra a tortura na Rússia. Também participei no projeto sobre a saúde e os direitos das pessoas que estão detidas, e o objetivo era apoiar as pessoas que estão na cadeia, ajudar as pessoas que estão trabalhando livres, as pessoas que vivem com HIV, que consomem drogas, e que vivem com HIV, hepatite, entre outras doenças. Tudo isso para proporcionar o apoio jurídico que eles precisam. Tem uma maior quantidade de casos que tem a ver com falta de apoio médico e auxílio médico para pessoas em cadeias, vivem com HIV ou que consomem drogas. Esse é o nosso trabalho principal. Também tivemos casos de pessoas que estavam nas fases finais da AIDS, e essas pessoas não puderam participar no programa, mas no ano passado conseguimos liberar um dos jovens depois de muitos processos em tribunais, e conseguimos liberar essa pessoa, e 6 meses depois essa pessoa tinha que passar ainda 5 anos na prisão, que era muito tempo. Conseguimos liberá-lo finalmente, e 6 meses depois ele faleceu num hospital com tuberculose, mas pelo menos ele era livre. Então, essa é uma falta de muitos de nós, é o fórum da rede de pessoas que usam drogas na região euroasiática. Mas, bom, quais são as conclusões de tudo isso que eu acabo de falar para vocês? Temos essa situação de violência dos direitos humanos básicos no país,
temos restrições aos direitos relacionados com a saúde. Os membros da comunidade precisam usar todos os mecanismos disponíveis, os mecanismos jurídicos, como o Tribunal Europeu, o Tribunal da ONU, todos os estados que assinaram acordos e convenções internacionais têm a responsabilidade de cumprir com essas obrigações. E isso não sempre acontece na área jurídica, mas sempre é uma oportunidade de criar um precedente e lembrar os estados quais são as suas obrigações e responsabilidades. A situação de violência e violação dos direitos humanos básicos, como o direito à saúde, por exemplo, precisam ser garantidas utilizando todos os mecanismos nacionais e todos os mecanismos legais à disposição para garantir que todos esses direitos básicos sejam cumpridos. Temos, por exemplo, falta de preparação profissional, conhecimento de informações jurídicas, situações vulneráveis dos membros da comunidade. Isso não funciona sempre, mas é uma forma muito boa de ajudar as pessoas a salvarem vidas. Muito obrigada. Obrigado, Ivan. Obrigado pela sua apresentação e por tudo que você está fazendo. Muito obrigado por compartilhar tudo que você tem feito, pela sua valentia. Você nunca teve medo de ir contra o sistema, preencher as petições, e para muitos de nós, isso é muito esperançador. Mas, infelizmente, bom, nosso tempo está terminando. Temos aqui outros 2 minutos e vejo que temos muitas mãos levantadas, várias perguntas, mas vamos fazer o seguinte. Vamos compartilhar informações com vocês nas nossas redes. Temos, por exemplo, o Facebook, onde vocês podem nos encontrar. Temos o nosso nome oficial, o NPD, Input, Input, e vocês podem entrar em contato com a gente ou escrever ao seguinte e-mail, que é sasha.levin@gmail.com. Vocês podem enviar todas as perguntas para mim e eu vou encaminhá-las a todos os nossos palestrantes e a todos os nossos palestrantes. Podemos estar em contato com eles. Então, gostaria de agradecer muito aos nossos palestrantes, a todos os nossos convidados, espectadores da sessão. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu interesse. Eu gostaria de agradecer muito também aos organizadores da conferência, da nossa sessão. Eu sei que é muito complicado organizar esse tipo de eventos. Estivemos em contato durante muito tempo com várias comunicações, mas vocês nunca nos abandonaram, vocês nos deram a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, sobre nós mesmos. E agora, por favor, eu gostaria de ouvir as últimas palavras, as últimas frases e a despedida de cada um de vocês. Vão em frente, vocês têm 1 minuto mais ou menos para se despedirem. Muito obrigado, amigos, muito obrigado a todos os organizadores dessa reunião. Muito obrigado por essa oportunidade de falar. Outra vez, agradeço muito que vocês possam ouvir a nossa voz, isso é muito importante para nós. Apesar de que muitas vezes temos medo, é muito importante continuar lutando, continuar trabalhando. Muito obrigado a todos. Vai em frente, Luda. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes da nossa sessão. Eu acho que essa é uma das sessões mais importantes dessa conferência. Eu entendo que não tivemos muito tempo e é difícil falar sobre todos os assuntos e responder todas as perguntas, mas estamos abertos para estabelecer um diálogo. É muito fácil encontrar a gente nas redes sociais, através da página input.net. E vamos ficar muito contentes de continuar essa conversa e esse debate.
Olá, Olga. Eu gostaria de citar um membro do Parlamento da União Europeia que disse que a redução dos danos e o amor vem da mesma raiz, que é a imparcialidade, a incondicionalidade, para proteger as nossas vidas e para nos salvar. Então, muito obrigada. Agradeço muito a todos os nossos intérpretes que puderam também refletir um pouco das nossas ideias e continuar, apesar da velocidade que estávamos falando. Eu tenho certeza de que vocês conseguiram transmitir aos nossos espectadores e os nossos convidados tudo o que a gente queria dizer. Gostaria de agradecer vocês outra vez e até mais.